irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e o doce amor da Virgem Maria esteja conosco nessa caminhada, passando aqui com muita alegria para falar sobre o Santo do Dia e o Evangelho. Amém, irmãos? Para quem ainda não tem uma santa de devoção, fica a dica, Santa Edviges. Ela é padroeira dos pobres endividados. Eu recebi essa pequena imagem uns anos atrás e vou partilhar com você o testemunho de vida dessa santa. Ela, que nasceu na Idade Média, no ano de 1174, na Silésia, que fica ali entre a Alemanha e a Polônia. Era de família nobre e recebeu uma educação cuidadosa dos seus pais. Uma educação voltada para a fé, para o amor a Deus e amor ao próximo. As mulheres naquela época se casavam jovens. Com 12 anos, ela se casou com o Duque Henrique, que na época não quis o seu dote, pediu para que ela administrasse. Era uma pessoa caridosa e cuidadosa no trato das pessoas e conquistou o carinho de todos que a serviam. Uma esposa exemplar que educou a sua casa com seus 6 filhos no amor a Deus, na piedade. Sua casa era templo de Deus. Aos 32 anos, com o consentimento do seu marido, Santa Edviges fez o voto de castidade. Olha que lindo, né? Aos 32 anos. E passou, ali, continuava educando os filhos e cuidando do marido, porém, voltada para o jejum, penitência, caridade. Conta-se que ela se alimentava pouco, de poucos legumes e frutas, e todas as quartas e sexta-feira alimentava-se apenas de pão e água. Conta-se que uma vez seu marido irritou-se porque na mesa era uma quarta-feira de quaresma. Ele irritou-se porque não tinha vinho na mesa. Santa Edviges serviu-lhe uma taça com água e quando seu marido tocou, se transformou em vinho. Esse um dos milagres de Santa Edviges. Ela fez vários milagres, carregava consigo uma pequena imagem da Santíssima Virgem Maria e participava das missas diariamente e rezava diante da imagem, curava os enfermos que a procuravam, que ela encontrava. A Santa Edviges dedicou a sua vida inteira na construção do reino de Deus. Como era da nobreza, ela exerceu forte influência na política do seu marido. Eles elaboravam leis mais justas para o povo e construíram vários hospitais, escolas, mosteiros e igrejas. Ela usava os seus dotes para caridade. As mulheres que se prostituíam, que eram abandonadas pelo marido e tinham filhos para criar, ela dava uma nova oportunidade de trabalho e pagava essas mulheres, devolvia a vida digna a elas. Ela visitava os presídios, conhecia a história daqueles homens, porque naquela época as dívidas levavam à cadeia. Quem não pagava suas dívidas era preso. Ela conhecia a história, quitava a dívida, arrumava um trabalho para esses homens e devolvia a dignidade para tantos. Ela, como era da nobreza e de finíssima educação, Santa Edviges era modelo de humildade, de disciplina e silêncio. Conta-se que muitas vezes ela andava descalça na neve,
porque ela doava os próprios sapatos para as pessoas menos favorecidas. Usava sua riqueza em favor da construção do reino, em favor do menos favorecido. Ela tinha um carinho especial pelas mulheres, pelas crianças e viúvas. Era misericordiosa. Quando seu esposo faleceu, ela foi morar num convento e passou a viver ali. E foi assim, acometida por uma enfermidade muito grave, e ela foi visitada por vários santos e pediu a unção dos enfermos antes de falecer. E quando ela faleceu, aos 69 anos de idade, ela segurava tão firme a pequena imagem da Virgem Santíssima que não conseguiram tirar da mão dela. Ela foi sepultada com essa imagem e anos depois, quando foi exumada para fazer a canonização, os 3 dedos que seguravam a imagem estavam intactos. Belíssima história de Santa Edviges, que aqui na terra fez muito pelos menos favorecidos e lá no céu continua intercedendo e auxiliando os seus com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Santa Edviges, rogai por nós. E vamos para o Evangelho de hoje, que está em Lucas, capítulo 12, versículos de 1 a 7. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Enquanto isso, milhares de pessoas se reuniram de modo que uns pisavam nos outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos: tomem cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Pelo contrário, tudo que vocês tiverem feito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que vocês tiverem pronunciado em segredo nos quartos serão proclamados sobre os telhados. Pois bem, eu digo a vocês, meus amigos, não tenham medo daqueles que matam o corpo, e depois disso, nada mais têm a fazer. Vou mostrar a quem vocês devem temer. Tenham medo daquele que, depois de ter matado, tem poder de jogá-lo no inferno. Eu lhes digo, é esse que vocês devem temer. Não se vendem 5 pardais por alguns trocados? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus vem nos trazer palavras de esperança, palavras de vida eterna. Ou seja, ele fala para a gente tomar cuidado com o fermento dos fariseus, que só ficava ali condenando o povo, colocando fardos pesados que o povo não conseguia carregar e julgava os erros das pessoas com um peso insuportável. Então, Jesus pede para que tomamos cuidado com o fermento dos fariseus. Hoje, nós vemos pessoas ali se suicidando, sabe? Que não suportam carregar os seus problemas, as suas enfermidades. Com medo do quê? Nós devemos ter medo daquele que pode nos jogar no fogo do inferno. Devemos ter medo
das coisas obscuras que nos condenam, que nos levam ao inferno, né? Se não temos nada a esconder, não temos segredos, caminhamos a vida, né? Levamos a nossa vida na luz do Evangelho. Claro, Deus sabe, conhece as nossas mazelas, as nossas dificuldades, a nossa natureza, porém, Ele nos oferece esperança de um mundo melhor, que não devemos ter medo daquele que pode matar o nosso corpo, devemos ter medo do inferno, né? Da nossa alma padecer no fogo do inferno. E se levamos uma vida ali, a caminho do reino, Deus conhece o nosso coração, as nossas intenções, né? Sabe do nosso amor à nossa família, ao nosso próximo, e que não temos a intenção de prejudicar nenhum dos irmãos. Você vê no exemplo, no testemunho de vida da santa de hoje, que era nobre, que não tinha dificuldades financeiras e partilhou o que tinha com os menos favorecidos. Então, na nobreza ou na pobreza, que o nosso foco seja o amor a Deus, o amor ao próximo, a levarmos a vida de maneira digna na luz do Evangelho. Se fazemos isso, podemos assim ter a esperança de que, mesmo que os nossos inimigos possam tirar a nossa vida, não tirará a nossa salvação. É com isso que devemos nos preocupar e estar sempre atentos, buscar uma boa confissão, buscar a caridade, a esperança, o amor e seguir aí na caminhada rumo aos céus. Amém, meus irmãos? Que nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai e que o Espírito Santo nos ajude nessa caminhada. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho